amigos, eu quero mostrar para vocês um vídeo de uma entrevista na CNN Brasil, onde o entrevistado foi Camilo Santana, o ministro da Educação, e ele resolveu comentar sobre os últimos anos do governo do Lula e, é claro, teve aquelas pitadas de omissões e pitadas de muitas mentiras. Assista ao vídeo. Boa tarde, ministro. Obrigada pela participação aqui no Bastidores. Ministro, a gente está em tempo de reforma ministerial, pelo menos assim se espera, é o que a gente ouve. E conversando aí com uma pessoa próxima do presidente Lula hoje de manhã, por exemplo, eu ouvi a seguinte avaliação, de que o problema aí não é de comunicação no governo, é principalmente um problema de entrega. E a gente sabe que o pé de meia, com todas as dificuldades aí que esse programa tem atravessado, é uma exceção de um programa que pode constituir aí uma marca forte para esse novo mandato do presidente Lula, porque segundo esses interlocutores do presidente, Bolsa Família, por exemplo, ProUni, já são políticas de Estado. O senhor acha que seus colegas de esplanada estão custando aí a entregar marcas consistentes para a gestão? Essa pressão está um pouco demais em cima do senhor? Não, primeiro eu acho que nós estamos apenas com 2 anos de governo, 2 anos e 1 mês e 18 dias. Primeiro é bom lembrar, a população lembrar a forma que o presidente Lula recebeu esse governo, né? Com dívidas, com só os precatórios 90 bilhões, com dificuldades. Eu digo isso, e quem me conhece meu estilo sabe que eu não faço crítica pela crítica, mas eu fui um governador de um estado, que é referência da educação, que nunca foi recebido pelo ministro da Educação nos últimos 4 anos. Ela nunca foi recebido pelo presidente da República. Então havia dificuldade. Então o primeiro momento do governo do presidente foi um momento de reconstrução dos ministérios, da retomada de política. 6 anos sem reajuste da merenda escolar, por exemplo, no meu ministério. Problema de orçamento, problema de pessoal, problema de informação. Então foi um momento de reconstrução e planejamento. Ninguém faz um governo sem planejar, sem saber o que nós queremos entregar até o final de 2026. Então esses 2 primeiros anos foram momentos também para isso. Agora, eu não tenho dúvida que vamos comparar o número de rodovias recuperadas, a qualidade das rodovias federais hoje no Brasil, comparada com o governo anterior. Vamos comparar o volume de investimento investido, por exemplo, no FNDE, na construção de escolas e creches, comparado com o governo anterior. Vamos comparar o volume de investimento na saúde que tem sido investido, comparado com o governo anterior. Então, eu estou colocando isso que as entregas, elas começam a acontecer a partir de 2025 e a partir de 2026. As entregas que foram anunciadas a partir do PAC, a partir dos programas novos do governo do presidente Lula. Eu vou falar um pouco da educação. Escola de tempo integral. Nós praticamente entregamos 1 milhão de novas matrículas no ano passado, que é mais do que todos os programas criados nos governos anteriores. E vamos entregar mais 1 milhão esse ano, né? O pé de meia também é um programa que vai completar em 1 ano, que está sendo entregue à população. Então, assim, estou dando alguns exemplos, né? Que eu acho que tem uma certa ansiedade por parte da população, e é legítimo que a população, quando escolhe um governo, quer as entregas, mas não tenho dúvida que o governo se planejou, garantiu o orçamento, e não tenho dúvida que já está entregando. Vou falar outro exemplo importante. Na área do Minha Casa Minha Vida, né? Estão sendo contratadas milhares de casas, que claro que só vão ser entregues em 2026 ou até depois de 2026. Mas as casas que estavam paralisadas há 5, 6, 10 anos atrás, essas estão sendo entregues agora pelo presidente Lula, como foi entregue agora lá em Belém, que eu tive a oportunidade de participar. Então, eu não tenho dúvida que o governo está entregando, vai entregar ainda muito mais, e é claro que é preciso sempre ter a humildade e a capacidade de entender o sentimento da população. O governante tem que ter essa capacidade para entender, saber se conectar com a população e saber se informar melhor, tudo que o governo está caminhando, está entregando, mas claro que ouvir as demandas do lado de lá. Problema da segurança pública, problema da alta dos alimentos. Então, o governo precisa fazer essa avaliação, e não tenho dúvida que é uma grande preocupação por parte do presidente em relação a temas sensíveis com o povo brasileiro, do povo brasileiro. No primeiro momento, o ministro da Educação resolve dizer para a população, através dessa entrevista, que esses últimos anos do governo Lula foi um momento de reconstrução, que é o slogan do governo. E por que de reconstrução? Porque, segundo Camilo Santana, o governo Lula recebeu o governo e tal com muitas dívidas, mas daí começa uma mentirinha muito mal feita. No dia 27 de janeiro de 2023, saiu uma matéria no G1 que está assim: após 8 anos no vermelho, contas do governo têm superávit de 54,1 bilhões em 2022, diz o Tesouro. Isso significa que sobrou dinheiro e não que faltou dinheiro, ou seja, não haviam dívidas, mas havia sim o pagamento das contas e tudo fechando no azul. Não só o G1, mas na época a própria Folha de São Paulo deixou bem claro que o governo Bolsonaro deixou as contas no azul. Então daí você já vê que, como diz o próprio Bolsonaro, está no DNA de um bom petista falar mentiras. E além dele falar de reconstrução do país, que para eles significam construir, que na verdade é destruir, Camilo Santana deixou claro que o governo Lula voltou a reconstruir os ministérios, ou seja, não sei se vocês vão lembrar, mas na época do Bolsonaro, muitos ministérios foram extintos. Ou seja, o Estado economizou o dinheiro do pagador de impostos. Ao contrário, o governo Lula criou mais ministérios, criou cabides de emprego, até porque ele teria que colocar seus companheiros para trabalhar, porque, né, uma mão lava a outra e as duas lavam a cara. Então, deixando bem claro, a criação de mais ministérios significa mais dinheiro saindo do bolso do brasileiro.
Ele também diz que o governo Lula investiu em saúde e educação, que foi tudo maravilhoso. Isso já se tornou meio que um slogan do próprio governo petista, né? Querer colocar na cabeça da população que eles são totalmente favoráveis à educação e à saúde. Porém, muitas matérias saíram, e vocês devem lembrar, dizendo, por exemplo, que o governo Lula cortou o orçamento da saúde e da educação. Se cortou o orçamento, faltou dinheiro para essas instituições. Lembrando que na época que começou esses cortes na saúde e na educação, os estudantes, né, militantes, fizeram vídeos revoltadíssimos porque faltava até papel higiênico nas universidades. E aí é claro que o ministro ia falar do programa Pé de Meia, que é um novo programa, que para eles vai significar, como a própria jornalista da CNN disse, um marco do governo Lula III. Porém, já saiu matérias dizendo que o Pé de Meia tem alguns cambalachos. E para finalizar, Camilo Santana falou sobre a construção de casas, né, do Minha Casa Minha Vida, dizendo que este governo entregou muitas casas e ainda vai entregar muito mais, que deverá ser entregue lá para 2026, 2027, mas o que eles não contam para a população, e que é uma grande covardia, é que muitas casas que foram entregues nesse governo Lula não foram feitas pelo governo Lula, mas sim pelo governo Bolsonaro. Da mesma forma que a construção de casas hoje só irão ser entregues em 2026, 2027, ocorreu isso no governo Bolsonaro. Porém, como o Bolsonaro não foi reeleito, o Lula resolveu abraçar a causa como se fosse dele. Nada novo debaixo do sol. Resumindo essas omissões de informações, Camilo Santana, em um grande desespero, porque é isso que está ocorrendo no governo do PT, um grande desespero, né? Ele tentou amenizar a situação do governo, porque todos nós sabemos que ele está derretendo. Já saiu matérias dizendo que o Lula está com a popularidade em baixa, até mesmo no Nordeste. E é claro que para tirar, né, a sua imagem da reta, né, colocar uma imagem de bom samaritano, ele tem que dizer que fez muitas coisas. Ele tem que dizer que injetou o dinheiro na saúde e na educação para deixar a população feliz. Mas se você, como eu, acompanha a política, sabe muito bem que, como eu já disse, houve cortes na saúde, houve cortes na educação. Os alimentos estão com os preços nas alturas. E tudo isso porque esse desgoverno não sabe administrar o Brasil. Gasta mais do que arrecada, gasta com tapete, com sofá, com cortina, com viagens desnecessárias, enfim. O governo, ou melhor, o desgoverno, não quer cortar da própria carne. Ele quer retirar mais dinheiro do bolso do povo brasileiro. E com isso, as contas não fecham. E as contas não fechando, quem sofre é a população. Não vamos esquecer que na era Bolsonaro, apesar de ter crise, né, os alimentos eram mais baratos do que na era Lula, onde não está havendo crise. A única crise que existe é a crise que o próprio PT, o próprio Lula, resolveu construir. Agora, se vocês concordam comigo, coloque aqui nos comentários. E muito obrigada pela atenção de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo.